Eu estou interessada em contar quantos elementos o conjunto tem, e o tipo mais elementar de conjunto que eu trabalho, o tipo que nós vamos trabalhar, é o tipo 1, que são os conjuntos finitos, certo? Os conjuntos finitos, eles têm uma característica. Eu consigo listar ou enumerar os elementos desse conjunto. Então, imagine que eu tenho aqui um conjunto A que tem A1, A2, aqui são os elementozinhos do conjunto A, certo? Até um certo AM. Além de dispor segundo uma determinada ordem, uma das coisas que eu sei sobre os conjuntos finitos é que eles são enumeráveis. O que significa que todo conjunto finito é enumerável? Eu vou abrir um parênteses aqui, que é para falar de uma relação importante. Quando eu digo que um conjunto é enumerável, significa encontrar uma correspondência. Correspondência para nós é uma abjeção, mas eu vou chamar de correspondência e fica mais fácil para todo mundo entender. É encontrar uma correspondência com o conjunto dos números naturais. Então, como é que aqui esse conjunto finito tem uma correspondência com os números naturais? Está aqui, ó, o próprio índice dos elementos, 1, 2, 3, até um certo nzinho, nada mais é do que um subconjunto, e além do mais próprio, um subconjunto dos números naturais, certo? Então, o índice do elemento vai fazendo uma relação com o número natural que representa a ordem, a posição desse elemento no conjunto. Como eu consigo listar todos os elementos do conjunto, esse conjunto é finito e, portanto, sendo finito, ele é numerável. Bora analisar agora um outro tipo de conjunto, que são os conjuntos infinitos. Mas eu vou começar falando para vocês sobre um tipo particular de conjunto infinito. Eu vou falar para vocês sobre o conjunto dos números pares. 0, 2, 4, 6, 8, 10 e assim vai. Aí você vai olhar o conjunto dos números naturais, certo? Naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e aqui por diante. Pergunta. Se você tentar pensar na correspondência, ó, eu tenho esse. Aí 1 tem aqui, mas não tem aqui. Aí 2 tem, 4 tem, o 5 não tem e assim vai. Desses conjuntos, quem é maior entre eles? Usando essa lógica. Se a gente usar essa lógica, a gente vai pensar que P é menor que M. Concorda? Mas isso aqui é intuição. E na matemática, muitas vezes, nossas intuições estão erradas. Se eu dissesse que o conjunto dos pares é menor do que o conjunto dos naturais, esse conjunto aqui é infinito. E esse aqui também é infinito. A gente ia pensar que tem uns infinitos maiores do que outros. Eu vou mostrar para vocês como esses conjuntos têm exatamente o mesmo tamanho. Então, olha só, eu vou criar um mapeamento que para cada número natural eu encontro um número par correspondente. É só fazer assim, ó, f de x é 2 vezes x. Então eu vou levar daqui para cá, ó, de n para p, daqui para cá. 0 vezes 2 dá 0. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Então, para cada número natural, eu encontrei um número par correspondente. Entenderam? Então, o conjunto dos pares possui uma correspondência com o conjunto dos números naturais. Assim sendo, eu falei para vocês aqui no cantinho que ser enumerável significa ter uma correspondência com os números naturais. E eu mostrei aqui essa correspondência. Então, o conjunto dos números pares é um tipo de conjunto infinito, chamado conjunto infinito enumerável. Nem todo conjunto infinito é enumerável, mas eu mostrei aqui para vocês um exemplo que é. É interessante notar que essa forma de enumeração nem sempre
se dá de maneira direta aqui por uma objeção. Existem maneiras de enumerar que são mais refinadas, digamos assim. Então, eu vou dar um outro exemplo de conjunto infinito que é enumerável. Esse conjunto infinito enumerável é o conjunto Q mais, ou seja, o conjunto dos racionais positivos. Os números racionais positivos são da forma P dividido por Q, em que P é um inteiro positivo e Q, que está aqui embaixo no denominador, ele é um inteiro positivo, mas ele não pode ser zero, então asterisco aqui para dizer que não pode ser zero. Então, se eu fosse organizar os números racionais positivos, eu teria que fazer assim, ó. Vamos imaginar o numerador 1. Eu posso ter denominador 1, numerador 1 com denominador 2, numerador 1 com denominador 3, numerador 1 com denominador 4 e um monte de número para cá. Eu posso ter numerador 2 com denominador 1, 2 com 2, 2 com 3, 2, 4 e assim vai. Vou fazer mais duas linhas, 3, 2, 3, 3 e 3, 4. E aqui por último, 4, 1, 4 dividido por 2, 4 dividido por 3, 4 dividido por 4 e aqui vai. E isso cresce muito, porque cresce para cá, cresce aqui para baixo, cresce para cá e cresce para cá. Então, uma maneira de enumerar assim, ó, eu poderia pensar assim, lista a primeira linha está aqui, esse, depois esse, depois esse, depois esse. Quantos números tem aqui? Infinitos. Se eu fosse enumerar esses infinitos, quando é que eu ia chegar na linha de baixo? Nunca, porque eu teria que listar infinitos números, então eu nunca chegaria aqui. Se eu fosse aplicar, vamos enumerar por coluna, esse, tem infinitos para cá. Quando é que eu ia chegar aqui na segunda coluna? Nunca. Então, eu não posso enumerar por linha ou por coluna, eu tenho que pensar em uma outra estratégia de enumeração. E para contornar esse problema, a estratégia de enumeração para o conjunto dos números racionais é feita pelas diagonais. Então é assim, ó, eu estou fazendo uma costura por meio desse conjunto, assim, ó. Aqui, aqui, assim. Então é assim, nessa enumeração, se o número já aconteceu, eu o descarto. Então, só para a gente entender como seria essa numeração de Q mais, seria assim, 1 sobre 1, depois o próximo, 2 sobre 1, que dá 2, depois 1 sobre 2, depois 1 sobre 3, aí viria aqui, ó, depois de 1 sobre 3, viria 2 sobre 2, mas 2 sobre 2 dá 1, então eu descarto, porque conjunto não tem repetição. E assim eu sigo até enumerar os demais elementos. A prova que esse conjunto é enumerável é se me deu o 20º número. Você ia continuar completando essa tabela, iria descartando os repetidos e você, com certeza, saberia me dizer qual é o 20º número racional positivo. Então, essa enumeração percorreu as diagonais do conjunto. E ela, então, deixa eu botar uma mais clarinha, ela mostrou, então, outra maneira de enumerar que não era conhecida para a gente e ela segue ainda fazendo assim, ok? É o spin, né, das partículas. Então, essa maneira de percorrer os elementos do conjunto promove uma enumeração dele. Então, a gente viu que todo conjunto finito é enumerável. Tem conjuntos que são infinitos e enumeráveis. Eu mostrei para vocês 2 exemplos. Acontece que nem todo conjunto infinito é enumerável e agora nós vamos trabalhar com um problema desse tipo. Então, eu vou abrir um parênteses para explicar para vocês uma história que ela vem do teatro e das óperas. Esse assunto é conjuntos contáveis e incontáveis, conjuntos enumeráveis e não enumeráveis. Deixa eu ver. Ele está na seção 3.1 do livro da Judith Gersten, chama Conjuntos Contáveis e Não Contáveis. Então é assim, vamos fazer a gente vai agora para uma outra área, que é a área do teatro.
Esse problema foi proposto por um escritor que foi prêmio Nobel de Literatura chamado George Bernard Shaw, e ele foi inspirado na ópera O Barbeiro de Sevilha. Barbeiro, perdão. Aqui tá bom. Na ópera O Barbeiro de Sevilha, que já existia, tá? Sevilha fica na Espanha. Então ele criou, o George Bernard Shaw, ele criou uma alegoria para o barbeiro de Sevilha, e ela é muito interessante, porque ela brinca com o que nós estamos estudando aqui na disciplina. É óbvio que isso aqui não tem no livro, mas nós vamos falar. Ele pensou nesse barbeiro de Sevilha como um personagem que tinha uma peculiaridade para barbear, para exercer sua profissão. Então ele diz o seguinte sobre o barbeiro de Sevilha. O barbeiro de Sevilha barbeia, ele é rigoroso, barbeia todos os homens que não barbeiam a si mesmo, todos os homens que não barbeiam a si mesmos. E ele, então eu disse aqui que ele barbeia. Ele barbeia quem não se barbeia. E ele não barbeia os homens que barbeiam a si mesmo. Então a gente está aqui que parece um jogo de palavras, um trava-língua, mas não é não. Barbeiam a si mesmos. Imagina assim, o cara faz a barba em casa um dia. Aí sai na rua, aí, meu Deus, foi o barbeiro de Sevilha que fez. Não, ele não quer esse tipo de cliente não, que deixa assim tudo mal feito e o povo pensa que é culpa dele. Então ele barbeia todo mundo que não barbeia a si mesmo. Certo? Eu disse quem ele barbeia, e aqui eu defini claramente quem ele não barbeia. Ele não barbeia os homens que barbeiam a si mesmos. Entendido as regras desse profissional da barbearia? Claro. A pergunta de George Bernard Shaw é: quem barbeia o barbeiro de Sevilha? E isso tem que ser uma resposta coerente, tá? Não pode ser achismo. Como é que a gente pode usar a matemática discreta para responder isso? Primeiro, a gente está supondo aqui que essa profissão era executada só por homens, num contexto histórico muito específico e até aqui ilustrativo. Não corresponderia mais à sociedade de hoje, né? Mas vamos imaginar, então, que para a gente determinar se o barbeiro de Sevilha, como é que ele funciona, quem ele atende, eu tenho que olhar para aquele contexto histórico. Então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou olhar para os homens de Sevilha. Então nessa lista aqui, essa cor não é muito ruim de ler. Essa cor aqui tem os homens de Sevilha. Nesse sentido aqui eu vou ter os homens. Então eu tenho o homem 1, o homem 2. Então eu estou aqui tentando listar os homens que moram nessa cidade. Tranquilo até aí? Nesse outro sentido, vertical, eu estou olhando se ele barbeia a si mesmo, aos outros, que a gente vai descobrir já já. Então, tem o homem 1, o homem 2, o homem 3, o homem 4. Lembrando que a cidade não só tem 4 homens, tem muito mais. Então, eu vou fazer aqui um gridzinho para a gente, então, poder preencher conforme as regras que a gente está descobrindo das relações aí dessa cidade. Então, nós vamos analisar e vamos preencher as... Opa! Vou botar aqui um pouquinho maior, porque já eu vou preencher. Tranquilo? Então vamos imaginar, vamos supor aqui algumas condições, alguns cenários dentre os múltiplos que podem haver nos homens de Sevilha. Então o homem 1, ele... Opa,
ele barbeia a si próprio, certo? Mas imagina que o homem 2 é um concorrente do barbeiro de Sevilha. Então o homem 1 barbeia o homem 2, mas aí o homem 3 não é cliente dele não. Aí ele barbeia o homem 4 e assim por diante. Tranquilo? O homem 2 é um cara normal. Então o homem 2 não barbeia o homem 1. De vez em quando, o homem 2 faz a sua própria barba. Mas é óbvio que como ele não tem essa profissão, ele não barbeia mais ninguém, né? O homem 3, ele é amigo do barbeiro, que é o homem 1. Então, às vezes, ele quebra o galho pro amigo dele e faz a barba. Ele não faz a barba do homem 2, também não suporta lidar com os detalhes da sua própria barba e nem do homem 4, e assim vai. Tranquilo? O homem 4 não barbeia o homem 1, não barbeia o homem 2, nem conhece o homem 3, também não barbeia a si mesmo, e aqui segue. Entendido como a gente faria, observando todos os homens de Sevilha e tentando entender como eles fazem a barba, que é como se a gente pegasse 4 primeiros homens na rua que a gente viu e fizesse algumas perguntas a eles. Entendido? Então, sabendo que o barbeiro de Sevilha atua na cidade, é natural nós imaginarmos que ele barbeia. Então, o homem de Sevilha é alguém que está aqui barbeando as pessoas da cidade, e eu vou representar por B. Vamos analisar se ele barbeia o homem 1. Então, para eu determinar para o barbeiro de Sevilha o que acontece na linha 1, na linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 1, eu tenho que olhar o que acontece na linha I, coluna I. Então, é o seguinte, é 1 se o homem da linha I, da coluna I, não se barbeia. E é 0 se esse homem se barbeia. Então, ele barbeia se o homem não se barbeia, ele não barbeia se o homem se barbeia. Então, usando essa regra e vindo para cá, eu vou olhar aqui, ó. Essa coluna, para preencher, eu vou olhar para cá, ó. Linha 1, coluna 1, é esse elemento aqui. É 1, então para cá vem o 0. Entendido? Esse homem se barbeia, então o barbeiro de Sevilha não barbeia. Homem 2, o homem 2 se barbeia, então o barbeiro de Sevilha não barbeia. Entendido? Homem 3, o homem 3 não se barbeia. O homem de Sevilha barbeia. Homem 4 barbeia a si mesmo? Não. Então o homem de Sevilha o barbeia. Tá claro essa lógica de preenchimento? Eu estou olhando a diagonal principal da matriz de relação de homens e barbas para preencher a linha do barbeiro de Sevilha. Acontece que, sendo um homem que mora nessa cidade, ele faz parte da cidade. Então, eu também tenho que determinar se o homem de Sevilha... Então, nessa lógica, eu tenho que preencher, eu acho que é esse aqui, o elemento que está aqui na diagonal principal. Então, deixa eu pegar aqui. A minha dificuldade, o que mora no coração desse problema, é ser capaz de determinar, olhando sempre para a diagonal principal, o que acontece aqui. B com B, certo? O barbeiro de Sevilha em relação a si mesmo. Então, eu tenho aqui a regra e eu vou aplicar. Então, aplicando nesse caso, eu tenho que B, na sua diagonal principal, é 1 se B, na sua diagonal principal, for 0. E é 0 se B, em sua diagonal principal, for 1. Então, observe, o que eu devo preencher na diagonal é sempre o oposto do que está ali. Se tem 0, era para ser 1. Se tem 1, era para ser 0. Eu nunca vou conseguir determinar qual elemento é esse. Então, a determinação do que o barbeiro de Sevilha faz, que o barbeiro de Sevilha faz, sempre resulta em contradição. Sempre resulta
em contradição. Assim sendo, qual é a conclusão valiosa que a gente tira ao observar esse problema? A gente chega numa conclusão que é medonha. Conclusão. Olha que massa. Conclusão. Diante dessas regras, eu não consigo determinar o que o barbeiro faz, porque isso é sempre uma contradição. A conclusão poderosa desse problema é que o barbeiro de Sevilha não existe. Porque a sua existência é uma contradição. Não existe. Então, olha que massa esse problema. Entendido? Para responder essa pergunta e chegar nessa conclusão, eu fiz uso, embora não tenha dito para vocês, a gente trabalhou de maneira intuitiva com o elemento que a gente vai agora aplicar para entender melhor o conjunto dos números reais. Eu trabalhei aqui com vocês o chamado teorema da diagonalização de Cantor. Pronto. Só que se eu tivesse dito antes, é que vocês iam se agarrar na cadeira e ficar nervosos, né? Mas como foi um problema super divertido, então aqui vocês já entenderam que a incapacidade de determinar o que acontece na diagonal, porque sempre resulta em uma contradição, que então eu tenho que aquela suposição inicial é falsa numa prova por redução absurda. Então, o barbeiro de Sevilha nem pode existir. Tranquilos? Bora aplicar isso, nesses minutos que nos restam para a aula de hoje, num problema bastante interessante. Nosso problema é provar para vocês que o conjunto dos números reais não é enumerável. Então, o que nós vamos provar é que o conjunto... Não, eu vou botar assim. Mas R, reais, não é enumerável. Certo? Então, eu estou mostrando aqui um conjunto infinito que, diferente dos outros, não pode ser numerável. E a prova disso vai ser feita... Essa conta é muito ruim para mim. A prova vai ser feita por contradição. A gente já aprendeu como é a técnica de prova por contradição. Eu nego o que eu estou querendo provar, por contradição. Minha hipótese é hipótese. Hipótese é que R é enumerável. Enumerável. Então, se R é enumerável, eu consigo criar uma enumeração de acordo com alguma regra para R. Então, vamos enumerar. Só que eu não vou enumerar o conjunto todo. Eu vou enumerar, vamos enumerar os números entre 0 e 1, intervalo aberto aqui. Então, todos os números que estão entre 0 e 1, intervalo aberto, eles são da seguinte forma. 0 ponto tem um dígito, tem um outro dígito, tem um terceiro dígito, e assim vai. Certo? Então, se eu for enumerá-los, eu vou conseguir descrever esses números segundo uma sequência. Então, eu vou fazer aqui assim. Assim, temos. Então, vamos enumerar. O primeiro número seria, por exemplo, 0.1, 2, 3, 4, 5, e ele teria mais dígitos para cá. Esse segundo número poderia ser 0, 2, 5, 7, 8, 6, e assim vai. Estou botando um monte de número aqui que está entre 0 e 1. 0.5, 5, 5, 5, 5, 0.4, 9, 8, 4, 3. Então, 0.7, 8, 3, 5, 2, e aqui vai. Um monte de número aqui que está entre 0 e 1. Só que eu vou ter um número especial. Esse número é assim. Seja P, o número, e ele é da forma 0.P1, P2, P3. Observa, ele pertence ao intervalo entre 0 e 1 que eu listei. P4, e assim vai. Ele tem um monte de dígitos, mas esses dígitos têm uma regra de formação. É assim. O iésimo dígito de P é igual a 5. Se o dígito I do número I for diferente de 5. E ele é igual a 6
se o dígito i for igual a 5. Então, para determinar quem é esse número P, sabendo que ele pode ser numerado, eu venho para cá. Então, vamos colocar esse número na nossa enumeração. 0. Então, vamos só imaginar que aqui tenha mais números. 0 ponto. O primeiro dígito depende desse dígito aqui. Então, eu estou olhando mais uma vez para diagonal principal. Deixa eu botar uma cor mais clara aqui. Diagonal principal. Para determinar o que acontece. Esse número é igual a 5? Não. Então, esse primeiro dígito de PI é 5. Esse número aqui é igual a 5? É. Então, esse número aqui é 6. Esse número aqui é igual a 5? É. Então, esse número aqui, deixa eu dar só mais um espaço. Esse é igual a 6, esse é igual a 6. Esse é igual a 5, eu estou no terceiro. Eu acho que eu deixo espaço demais. Aí é 6. Esse número é igual a 5? Não. Então, aqui é 5. Esse número é igual a 5? Não. Então, aqui é 5. E aqui segue. De tal modo que, para preencher o número i, eu vou ter que, em determinado momento, que se p na posição i for igual a 5, então, usando essa regra, p na posição i tem que ser diferente de 5. Se ele é igual a 5, tem que ser diferente de 5. Então, é a mesma coisa que a gente observou lá. O problema é quando eu chego aqui na posição correspondente à diagonal principal. Eu não tenho como determinar que número é esse, porque isso resulta sempre em uma contradição. Se o número é igual a 5, então ele deve ser diferente de 5, o que é uma evidente contradição. Que é uma evidente contradição. Note. O que é que eu chamo vocês para cá? Note. 2 pontos. 0, P1, P2, P3 e assim vai. Pertence ao intervalo 0 e 1 e não pode ser numerado. Mas eu disse antes, na hipótese inicial, que os reais eram enumeráveis. Então, eu tenho aqui que hipótese inicial está errada. Então, a mesma ideia quando a gente usou lá na lógica da tabela verdade. Hipótese inicial está errada. E a minha conclusão, enfim, é que... R não é enumerável. E eu consegui, então, provar usando uma prova por contradição e o teorema, o método, da diagonalização de Cantor. Então, consegui concluir essa prova. Assim sendo, a gente identificou claramente 3 tipos de conjunto. Os conjuntos finitos, deixa eu botar aqui só de maneira breve para a gente encerrar nossa aula. Os conjuntos finitos, e também os conjuntos infinitos do tipo enumeráveis. Em língua portuguesa, e o livro faz essa ressalva, esses 2 tipos de conjuntos são também chamados de conjuntos contáveis. Eu vou usar enumerável mesmo. E um terceiro tipo, que são os conjuntos infinitos não enumeráveis, porque a gente tem que se preocupar com isso, porque nossos computadores são elementos finitos e discretos. Então, como é que eu vou representar uma coisa que nem enumerável é? A gente precisa entender, então, que os computadores não representam os números reais fielmente. Seria impossível, porque eles são incontáveis. Então, com isso, quando vocês estiverem estudando I3E, padrão I3E de representação de números e assim vai, vocês vão entender como computacionalmente a gente faz para criar uma possível representação dos números reais que funciona para um monte de problema, mas não para todos. Tranquilo? A gente aprendeu na aula de hoje, então, sobre cardinalidade de conjuntos.